Leiam comigo. Lucas 14, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode, o quê? Ser meu discípulo. Pois, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, fala conosco. Nós precisamos da intervenção do Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito. Somos a igreja do Senhor, carece da Tua direção, porque Tu és o nosso cabeça, Tu és o nosso supremo pastor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Pedimos, aplica a Tua verdade, nos faz perceber essas exigências, essas implicações que devem ser consideradas por todos aqueles que decidem te seguir. Que o Senhor nos faça um autoexame, que nos permita sondar nosso coração e perceber se realmente estamos te seguindo nos termos do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, e não de acordo com o que achamos ou que entendemos ser o certo a fazer. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, diante da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, devemos lembrar que Jesus está indo para Jerusalém, o lugar do seu martírio, o lugar da sua morte e crucificação, e após 3 dias, ressurreição. Jesus já tinha deixado os discípulos conscientes daquilo que aguardava. Jesus sabia as implicações da sua missão. Ele sabia que deveria passar pela via dolorosa, e os seus discípulos teriam que se preparar para seguir o mesmo caminho do Mestre. Mas nas cidades que Jesus passava, operando seus sinais, milagres, mostrando o Evangelho do Rei, fazia com que muitos se atraíssem até ele. Muitos ficavam na expectativa de receber algum milagre, de entender um pouco mais desta mensagem que parece ser nova, porque ele fala não como os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Então isso chamava a atenção e multidões o cercavam. De modo, irmãos, que neste momento Jesus, ele, ao perceber essa multidão que o cerca e que o segue, ele para. O texto diz, no versículo 25, Jesus para, vira-se para a multidão e traz esse pronunciamento, traz este ensino confrontador. Percebam como deixamos muito claro no domingo passado.
não é porque estamos seguindo fisicamente Jesus, não é porque fazemos parte de uma massa, de uma multidão, que somos discípulos verdadeiros. Jesus deixou claro para eles que aparentavam ser discípulos, porque estavam seguindo, estavam indo atrás do Mestre. Mas seguir Jesus, como afirmamos, e assim como Mark Dever define, seguir Jesus é estar em um relacionamento pessoal e salvífico com Ele. Seguir Jesus é para aqueles que entenderam sua mensagem e por essa mensagem foram transformados e salvos. E uma vez salvos, estão ligados a Cristo, no reino de Cristo, dispostos a morrer por Cristo. É muito diferente do que simplesmente absorver alguns conceitos e se declarar ou autonominar-se de cristão, de crente, porque tem práticas, costumes. Não, Jesus diz: vocês estão me seguindo, mas vocês precisam decidir se realmente querem ser discípulos. E aqui, irmão, Jesus não está preocupado com aglomeração, Jesus não está preocupado com números. Jesus aqui está colocando a prova, e percebam que a cada passo que Jesus se aproxima de Jerusalém, o texto vai dizendo que os seus discursos vão sendo cada vez mais duros. E quando percebemos, irmãos, são poucos os que ficam com ele. E no momento de sua prisão ele está sozinho. Irmãos, Jesus está confrontando para que esta multidão possa perceber o que aguarda, o que espera daqueles que vão seguir Jesus. Estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o anúncio para atrair a massa, a multidão é: deixe de sofrer, aceitem Jesus que vocês vão ter muitas coisas. Se você tem uma casa, você terá 3. Se sua empresa está falindo, nós vamos ver você prosperar e ter dezenas e dezenas de funcionários. Venha, não precisa mudar nada, Jesus vai lhe abençoar. Essa mensagem é antibíblica, essa proposta é diabólica. Jesus sempre deixou claro para os seus discípulos que nosso reino não é aqui, que nós não somos desse mundo, e que uma vez que entendemos aquilo que é maior, vivemos para os céus e não para a terra. Por isso, irmãos, o chamado que Jesus faz é claro. Ele traz 3 implicações para aqueles que querem seguir, e traz também 3 parábolas que fortalecem e trazem mais luz para o seu ensino. Então, a primeira afirmação está no verso 26. É exigido um amor especial, um amor maior. O que é que o texto diz? Na versão NVI diz: se alguém amar mais o pai, mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. No original e algumas outras versões, ao invés de dizer se alguém amar mais, o texto diz: se alguém não aborrecer ou não odiar pai, mãe, filhos, irmãos. O que precisamos entender claramente é que Jesus, ele não está ensinando que devemos odiar, destratar, desonrar os nossos entes queridos, os próximos, de forma alguma. Jesus, ele é completamente perfeito, e a lei do Senhor está em sua vida e coração, de modo que honrar pai e mãe é um mandamento que ilustra a verdade de Deus.
Senhor mesmo nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. Então, quando o texto nos diz em aborrecer, odiar, é uma expressão que nos faz entender que o amor que é exigido dos discípulos para com o seu Senhor é tão grande, é tão incondicional, é algo que deve ser colocado sem medidas, que quando comparado com as nossas outras relações, é como que um aborrecimento, é como que algo bem pequeno. Por isso que, quando outras versões traduzem, aqueles que amar mais, nos faz compreender o ensino do texto. Jesus deixou claro, irmãos, o amor que é exigido neste relacionamento com Ele é um amor radical. O Senhor não ocupa o segundo lugar. Perceba o que o texto diz: se amar mais aqueles que estão mais próximos, a sua mulher, os seus filhos, pai, mãe. O texto diz: se você amar mais a sua própria vida. A sentença final deixa claro: não pode o quê? Não pode ser. Irmãos, é interessante pensarmos sobre isso, porque o mandamento se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo. Por Jesus ser Deus, Ele está em outra categoria de amor. Jesus não pode ser amado como você ama a sua esposa, o seu filho, porque é outra realidade. Da mesma forma que quando você ama a sua mulher, o amor que você tem por ela é diferente do amor que você tem por seu filho, ou por algo que você gosta de fazer, um esporte ou qualquer outra coisa. A dimensão, o relacionamento, a evidência, as exigências do amor a Jesus é outra realidade, é outro nível. Agora, irmãos, será que é isso que estamos vivendo? Será que estamos amando ao Senhor de forma primeira, para conseguir assim demonstrar esse amor por Jesus? Imagina vocês, naquela grande multidão, estavam começando a seguir Jesus, e aí Ele para e fala com vocês e diz: olha, decidam, vocês querem ser meus discípulos, pois a honra, a obediência, a agenda de vocês, as decisões de vocês precisam me priorizar. A partir de hoje, quem tem mais honra na sua casa sou eu, é a minha vontade. Vocês precisam renunciar a qualquer outro amor que conflite comigo. Se for para escolher entre me amar ou amar outro, me escolha. Irmãos, imagina você nesse cenário. Você iria voltar para casa pensando: quem é este que quer que eu o honre e ame mais do que eu amo meu filho, honrar, priorizá-lo mais do que eu priorizo a minha esposa? Esse é Deus, este é o Senhor da glória. Jesus é o centro do universo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo só faz sentido quando está orbitando em volta do Senhor. Ele é a palavra, é o verbo ativo, é por meio do Filho que tudo vem a existir. Irmãos, é o próprio Deus que se fez carne, que estava ressuscitando, curando, mostrando seu poder, operando sinais e assim pronunciando: quer me seguir? Então me coloque em primeiro lugar. Até porque, irmãos, quando não fazemos isso,
Quando não priorizamos ao Senhor, formamos ídolos, porque só Deus pode ocupar o primeiro lugar em nossa vida, amém? Imagina situações como essas, em que você precisa decidir a quem vai honrar mais. No dia a dia, na dinâmica do relacionamento familiar, naquele momento em que você precisa confrontar seus filhos, seu esposo, sua esposa, à luz da vontade de Deus, e mostrar para eles que o que importa é a vontade do Senhor, que todos devem se sujeitar, se submeter ao senhorio de Cristo, que Ele sabe o que é melhor, que a nossa vida só terá sentido se for regida e governada por Ele, porque Ele é que é o primeiro em nossa vida. Quando você, na dinâmica do dia a dia, é levado a esse conflito, é levado a esse confronto, como você reage? Você deixa passar? Você espera não ferir o seu ente querido? Ou o seu filho, esposo, porque você está muito preocupado com a honra do nome dele, mas não está preocupado com a honra do nome do Senhor? A exortação que Deus trouxe ao profeta Eli, seus dois filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes que envergonhavam o Senhor. Deus falou para o profeta Eli, dizendo: você honra mais os seus filhos do que a mim. Irmãos, quanto mais conhecermos ao Senhor, quanto mais encontrarmos deleite nele, quanto mais entendermos que Ele é o Deus soberano, que o Senhor está no controle, que Ele sabe, que Ele criou, que Ele nos fez amados dele, nós não vamos ficar escandalizados ou assustados com essa exigência, porque o Senhor nos chama a amá-lo acima de tudo. Não, irmãos, não é esse o ponto. Sabe qual é o ponto? É que o Senhor, o Rei da Glória, o Santo, o Todo-Poderoso, aquele que não tem imperfeição alguma, Ele nos ama. Isso é algo assombroso. Ele nos amou primeiro, Ele cativou o nosso coração, Ele nos colocou em um relacionamento de paz com Ele, de harmonia, de amor, de confiança, e esse relacionamento que nos dá a possibilidade de amar e não querer mais sair desse amor, não querer mais se afastar desse relacionamento amoroso. Sim, irmãos, nós só podemos amar se conhecermos. Por isso que é nessa dinâmica da vida, é nessa busca ao Senhor, nesse gastar tempo conhecendo ao Senhor, que nós vamos vencendo as existências de nosso coração. Porque vamos entender que só vamos conseguir amar as outras pessoas, só vamos conseguir amar aqueles que Deus colocou conosco, nosso próximo, uma vez que conseguimos amar ao Senhor acima de tudo. E daquilo que o Senhor nos ensina sobre amor, naquilo que o Senhor nos dá para amar, aí sim eu vou conseguir estabelecer relacionamentos bíblicos saudáveis que vão abençoar outros. Mas quando eu coloco outras pessoas no lugar de Deus, é triste. As pessoas ficam escravas, irmãos, crente dizendo: a minha razão de existir é meu filho ou minha filha. Se eu perder minha filha, eu não tenho motivo para viver. Eu só tenho satisfação, só tenho alegria se eu tiver tal trabalho ou tal coisa. Se eu não tiver isso, isso é tudo na minha vida. Irmãos, isso não vai suprir sua necessidade. Isso não vai ser a fonte de vida. Isso vai lhe destruir. Isso vai lhe afastar. Isso vai lhe enfraquecer. Mas Deus pode dar tudo o que precisamos. Amém? Não somente esse amor é exigido. Veja o verso 27 também. E qualquer que, o
quê? Não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser. Agora ele fala para a multidão outra realidade muito pesada. Vocês querem me seguir verdadeiramente? Vocês entenderam quem eu sou? Vocês entenderam que é outro reino, é outra realidade? Vocês entenderam? Vocês entenderam que devem me priorizar? Que é a minha vontade que vai reger a vida de vocês? Pois estejam dispostos a morrer. Estejam dispostos a morrer, se necessário. Irmãos, para os nossos dias, o olhar para a cruz, o falar da cruz traz orgulho. É um símbolo de vitória. A cruz sem Jesus é sempre vitória, porque Jesus triunfou e pela cruz o Senhor nos salvou. Mas antes de Jesus ter triunfado na cruz, antes da cruz deixar de ser um objeto tão feio, mas de tortura, e Jesus fala para os discípulos: peguem essa imagem de tortura e andem com ela no mesmo caminho que eu. E Jesus estava indo para onde, irmãos? Para Jerusalém ser morto. Precisa realmente decidir. Precisa entender as exigências. Você quer me seguir? Então pare de sofrer. Você quer me seguir? Esteja pronto para sofrer. Sabe por quê? Porque estão me crucificando. Estão me crucificando porque eu sou a luz, eu sou a verdade, e o mundo não quer isso. O mundo te opõe, o mundo está em conflito, inimizade. Esse reino não consegue conviver harmoniosamente. E da mesma forma que vocês estarão seguindo a mesma verdade, o mesmo reino, os mesmos conceitos, portanto, o que aguarda vocês é o mesmo caminho, é o mesmo martírio, é a mesma vergonha. Vocês querem seguir? Agora lembrem que eu vou passar por esse sofrimento. Eu vou morrer, mas no terceiro dia ressuscitarei em poder e glória para nunca mais morrer. Se vocês me seguirem, vocês podem sofrer, vocês podem morrer, mas vocês ressuscitarão comigo. Irmãos, imagina a cena: alguém com uma cruz nas costas, andando para o Calvário. Jesus está dizendo: a pessoa que passa por isso é tido por um malfeitor, é tido por alguém que é considerado inimigo da sociedade, alguém que vai ser excluído dos homens, é alguém que vai ser envergonhado. Essa pessoa que está andando com a cruz, ela está pronta para perder seus sonhos, seus planos. Ela não vai mais viver para ela, porque a vida dela acabou. Ela agora está indo morrer. Quer me seguir? Jesus diz: faça isso. O que significa isso, irmãos? Seguir Jesus implica em estar pronto para morrer, fisicamente também. E todos os dias morrer para o nosso pecado, morrer para a nossa antiga vida, antiga prática. Seguir Cristo implica em estar sujeito a passar vergonha, a ser taxado por louco, a ser taxado por antiquado, ultrapassado, por débil.
Irmãos, seguir Jesus é estar disposto a perder os nossos sonhos, os nossos planos. Mas eu queria tanto fazer isso. Mas não é da vontade de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, então eu me rendo. Eu não quero mais nada que venha de mim. Eu morri para mim. A partir de agora eu vivo os sonhos, os planos, os propósitos do Senhor. Amém? Irmãos, isso não é fácil. Por isso que é doloroso. Tem pessoas que já passaram por isso, de receber afrontas e humilhação de pessoas próximas, porque aceitaram Jesus, porque confessaram Jesus, porque falaram de Jesus. E cruz aqui, irmãos, é isso. Tomar a cruz é tudo aquilo que está relacionado com a sua missão de seguir Jesus. Cruz aqui não é uma doença. Cruz aqui não é uma sogra chata. Cruz aqui não é um filho trabalhoso. Tem gente que tudo diz, é minha cruz, eu tenho que carregar. Meu irmão, minha irmã, cruz é tudo aquilo que está relacionado com o seu testemunho cristão. É o sofrimento que vem em consequência da sua vida com Jesus. Você sabe o que é sofrer com Jesus? Eu não estou dizendo dos seus relacionamentos complicados, não. Graças a Deus eu tenho uma sogra maravilhosa, uma mãe para mim. Mas eu sei que tem muita gente que não sabe conviver de forma harmoniosa em família. E ficam até mesmo alimentando seus pecados e usando desculpa como isso é minha cruz. Você sabe o que é sofrer com Jesus? Quer passar por privação, perder amigos, pessoas que antes eram tão amadas, mas agora, só pelo fato de você declarar, honrar ao Senhor, se afastaram de você. Existem tantos casos, irmãos, pessoas que perderam a vida, não tiveram a sua vida por preciosa. David Braille, um missionário, trabalhou entre os índios. Ele morreu com tuberculose. E no campo que ele estava, não tinha tratamento médico. Sua igreja local enviou diversas cartas e pedia que ele voltasse, para ele ser cuidado, tratado. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Ela estava aguardando ele para casar. Mas, irmãos, sabe o que teve que permanecer entre as tribos? Diz que quando os índios o encontravam no meio das matas, ele estava lá soluçando, chorando, transpirando, sangrando, orando pela conversão dos índios. Porque ele entendeu a missão dele. Ele diz: faça tudo que você tem que fazer pelo Senhor, para que quando morrer, você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer. Irmãos, o que o Senhor fez por nós, um modelo de sacrifício, ele sendo Deus, abriu mão de seus direitos, se fez pobre, se humilhou, tomou essa maldição. Irmãos, é esse caminho de sacrifício, de renúncia, de testemunho que vai levar o Evangelho, vai ser uma pregação viva. Quantas pessoas com esses marcaram vidas, histórias, gerações pela sua fidelidade, como os moravianos, que se venderam como escravos para pregar em uma ilha que só tinha escravos e só podia entrar lá se você fosse escravo.
E eles dizem que o cordeiro receba a recompensa do seu penoso trabalho através de mim. Como tem sido a nossa vida de entrega, de renúncia, de sofrimento? Parece que estamos com vergonha de falar de Jesus para não sermos taxados por ignorantes, por loucos. Parece que temos que sempre trilhar o caminho mais fácil, de menos sofrimento. Sempre é nós o que queremos, o nosso reino, a nossa vontade, os nossos planos, a nossa prioridade. Não, irmãos, é tudo dele. Aleluia! É o sonho dele, é a prioridade dele. A nossa vida aqui só tem sentido se for viver a missão que ele nos deu. Existe um propósito maior. Um propósito maior. Não estamos aqui de passagem, não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui para cumprir a nossa missão. E se necessário, irmãos, se instituísse hoje uma lei e falasse a partir de hoje, em Solânia, todo crente que não negar a Jesus será morto. Como tem na Coreia do Norte, nos países islâmicos, se fala que é crente ou morre ou é expulso do país. Irmãos, se falassem, se fosse uma lei atual hoje, você iria continuar testemunhando que é crente? Você ia amar mais a sua vida? Devemos trazer isso, irmãos, para perceber se nosso coração está em Deus. Se estamos realmente apegados nos céus ou na terra. Se realmente cremos nas promessas ou estamos vivendo de forma vazia. Para fortalecer esse ensino, Jesus traz duas parábolas. Primeira de um construtor nécio, imprudente, e a segunda de um rei sábio. Veja comigo. Primeira do construtor nécio. Verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde. Jesus traz uma parábola para ilustrar a necessidade de conhecer as implicações dos gastos de seguir Jesus. Qual é o construtor? Qual é a pessoa? Qual é a pessoa que antes de construir, aqui é a imagem de uma torre, quer seja uma torre de vigia, uma torre para guardar uma vinha, uma plantação. Quem é a pessoa que antes não pensa, não senta, ou seja, atitude de calma, de paciência, para pensar com quanto é preciso para construir? Porque se ela for só no entusiasmo, se ela for só na empolgação, o que acontece? Não, vamos construir, vamos levantar essa torre. Aí ela começa, coloca o alicerce depois, mais uma obra inacabada, só para envergonhar. As pessoas passam, olha isso, começou agora e não conseguiu terminar. Jesus está dizendo: você quer me seguir? Saiba o que é seguir Jesus. Não é brincadeira. Seguir Jesus não é vai lá para frente, levanta a mão, vai lá. Não é isso, irmãos. Precisa ter consciência. Não é algo no entusiasmo. Não é algo feito assim no calor do momento. As atitudes precisam ser conscientes. Tem gente que até hoje pensa que é discípulo porque veio à frente um certo dia e levantou a mão, mas não tem característica alguma. Não sabe o que é amar a Deus nas todas as coisas. Não sabe o que é estar disposto a morrer por Jesus. Não calculou, não percebeu.
E uma hora ou outra, irmãos, vai cair, vai sair e só vai trazer vexame. Primeira ilustração e a segunda. O rei prudente. Um complementa o outro. Olha a segunda ilustração. Versículo 31. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Ou de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. A outra imagem é um conflito bélico de reinos. E esse rei tem 10.000 homens, 10.000 soldados. Mas vem outro rei mais poderoso que ele, com quantos soldados? 20.000. Por esse rei ser sábio, o que é que ele faz? Ele manda embaixadores, representantes, pedindo paz, dizendo: nós nos rendemos, podem governar sobre nós, mas nos deixem vivos. É isso. Jesus está dizendo: é preciso calcular, é preciso saber o que aguarda aqueles que querem seguir Jesus. Agora também é preciso saber se você tem condições de enfrentar um rei que vem com mais exército que você. Porque não seria sábio um rei que tivesse poucos exércitos enfrentar um que vem com muitos exércitos, porque ele vai morrer, ele vai perder a vida. É mais sábio então você perder o domínio, perder o seu reino, mas continuar vivo. Jesus está dizendo isso. Veja com essa ilustração. Siga o exemplo do rei sábio. Se renda. Você não pode enfrentar. O reino que vem contra você é muito maior. Renda-se para que você continue vivo. Agora, se você quiser enfrentar, você vai perecer. Existem consequências também no querer enfrentar. Portanto, as duas parábolas nos ensinam. Primeiro, a necessidade de pensar, planejar, de não ser nécio, não ser insano como esse construtor que não planejou. Precisamos saber as implicações. E a segunda, precisamos ser sábios para nos render. Precisamos ser sábios para pedir paz, para dizer: nós não conseguimos vencer. Jesus está dizendo que o discipulado tem um preço. O seguir Jesus tem um preço, um custo. Agora, o não seguir Jesus também tem um preço. E tem um custo muito alto. E o custo muito alto é a condenação eterna. É a destruição total da sua vida. Por último, Jesus vai mostrar essa terceira implicação. Primeiro, um amor especial, um amor maior. Segundo, um tipo de sofrimento, estar disposto a passar vergonha. E terceiro, um certo tipo de renúncia, renunciar a tudo. Veja o versículo 33. O que é que o texto diz? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quando tem, não pode. Perceba essa ênfase final: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Quem não ama Ele acima de tudo, quem não está disposto a sofrer, e por último, quem não renunciar tudo. Não pode, nenhum desses pontos podem faltar. O seria, irmãos, está disposto a renunciar tudo. Até o ensino que nos apresenta a nossa condição de
mordomos do Senhor. Nada que temos, na verdade, é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Não é errado possuir coisas, ter coisas que Deus nos deu para administrar. O errado é quando as coisas nos possuem, quando nós somos possuídos pelas coisas, quando as coisas controlam a nossa vida, quando o ter é maior, quando o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, o amor aos objetos, isso é abominável, é contrário, é pecado. Nós somos chamados a abrir mão, a não viver apegado, não viver preso, aprisionado, não colocar isso como primeiro lugar da nossa vida. Irmãos, sendo bem objetivo e prático, se Deus te deu dons, talentos, capacidades, saúde, intelecto, te dotou de bênçãos, como você está vivendo, como você está servindo ao Senhor? Você vive só para você, para juntar, para o seu trabalho comum, pensando nos seus interesses, ou você está disposto a servir? Você está pensando no bem da igreja, dos irmãos, da comunidade? Você está querendo se colocar à disposição para contribuir com aquilo que Deus te deu, com o teu talento, com o teu dom, com a tua saúde, com a tua energia, com a tua vitalidade? Ou você só vive para você, para as suas coisas? Será que a sua casa, os seus bens estão a serviço de Deus? Você realmente é um mordomo do Senhor? Tem irmãos que, se precisar dar uma carona, ele passa a semana toda murmurando: mas eu fui sair da minha rota. Como é que pode? O pastor pediu uma coisa para mim, pensa o nome do motorista da igreja. Mas rapaz, não vou mais lá. Sujou meu carro, um pé cheio de barro. Meu Deus, acabei de limpar esse carro. Tem irmãos que não entendem o que é administrar bem as coisas que Deus deu. Não estão nem um pouco preocupados com as necessidades da sua igreja local, com as suas responsabilidades, com suas muitas demandas, com o sustento dos seus líderes. Eu não digo todos, certamente, irmãos, mas sabemos como isso é complicado, essa exigência de valorizar, priorizar e pensar como eu vou utilizar de forma sábia, prudente, como eu posso abençoar, eu vou colocar no meu planejamento. Eu não vou agir assim se sobrar, se der, o que for. Eu vou me planejar para dar o meu melhor, para abençoar, para ser constante, ser alguém que vai contribuir com um avanço de uma causa maior. Eu não vou ficar pensando só naquilo que é favorável a mim. É isso, irmãos, que percebemos. O que ocupa mais tempo no seu coração são coisas que vão trazer benefício direto para você, como uma boa roupa, um bom imóvel, um bom carro que vai lhe ser útil diretamente, ou você se preocupa e com a mesma ênfase tenta buscar coisas que vai beneficiar outros. Deus te deu a condição de ajudar outras pessoas, ajude, porque não é seu dinheiro, a vida não é sua, os bens não te pertencem, você está cuidando, você é um mordomo. Irmãos, temos que tratar isso no nosso coração. A gente não vai sair de forma desleixada, sem cuidado com a coisa que Deus nos deu, mas não podemos negligenciar a assistência
cuidado, a ajuda, o serviço está à disposição. Porque na verdade, irmãos, o que nós temos que não tenha vindo do Senhor. Agora, aqueles que estão apegados às coisas, aqueles que querem muito, que querem chutar, querem o melhor dessa terra, eles não vão seguir Jesus. Vai ter conflito, a prioridade vai barrar, não cresce, não desenvolve, fica ali. E não podemos esquecer, irmãos, que sempre priorizamos o Senhor, o seu reino. Ele nos dá a graça de uma vida próspera, que não está relacionada até a acúmulo de riqueza, mas está relacionada a ser bons administradores e estarem contentes, satisfeitos com o que Deus nos dá. Se Ele nos colocar em uma situação de administrar muitos recursos, amém, Ele nos capacitará para isso. Se Ele nos colocar em uma situação de poucos recursos, o Senhor nos dará graça para isso. Nós estaremos aptos para servir ao Senhor, quer no pouco, quer no muito. O que não podemos, irmãos, é colocar como prioridade ter as coisas, porque quando assim fazemos, nos desviamos. Portanto, olhe para o seu coração, veja quais são as áreas que mais são negligenciadas. Perceba se você está realmente administrando de forma justa, de forma coerente, honesta diante do Senhor, tudo aquilo que Ele dá, o seu tempo, a sua saúde, a sua disposição, seus talentos, seus dons. Você está administrando de forma correta? Você está se doando para a causa ou só está preocupado? Não, pastor, porque eu tenho que descansar, porque amanhã tem trabalho. Pastor, porque a semana eu tenho muito trabalho. Sim, é assim que você administra a sua vida? É só para você, o seu trabalho? É assim que você se acha um bom administrador da vida que Deus te deu? Priorize, coloque metas, coloque datas, coloque dias, separe momentos para servir, para se entregar, para poder ser bênção, para distribuir a vida que Deus tem tanto te dado. Deus tem nos dado tanto, irmãos. Somos tão negligentes, tão egoístas, fazemos tão pouco. Deus nos ajude, amém? E para encerrar, me conto uma última palavra que diz: bom é o sal, mas se o sal perdeu o sabor, como vamos salgar? Para nada mais preste, nem para a terra, nem para adubo, a não ser para ser lançado. Bom é o sal, o discípulo foi feito para isso. O discípulo foi feito para quê, irmãos? Para amar o Senhor acima de tudo, para dar o mesmo caminho que Ele e para viver dos céus, não para a terra. O discípulo foi feito para ver para a glória de Deus. Mas quando ele perde a essência, quando ele deixa de ser discípulo, para que presta? Para nada. O sal só tem finalidade se ele influencia, se ele salva, se ele traz tempero, se ele preserva. Se o sal não tem essa utilidade, joga fora. Isso é muito forte, né, irmãos? Essa palavra é uma pancada, né? É uma pancada. Mas é uma pancada que nos faz despertar e perceber se realmente nós estamos vivendo como discípulos, aqueles que estão influenciando, que têm características distintas. Porque, irmãos, nós não temos para onde ir. Nós temos um reino bem maior do que esse. Nossa vida aqui é passageira, um momento como um dia, uma erva que cresce, no outro dia já não existe mais. Nós temos que ver para coisas maiores, melhores, de acordo com valores eternos. Por isso que ele encerra dizendo: quem tem ouvido para ouvir, preste atenção, esteja atento. Essa palavra é urgente. Amém?